Muito bom dia! Estamos começando mais um Na Hora do Café. Manhã de segunda-feira, manhãzita linda, clima bom aqui em Brasília, passou aquele friozinho que o pessoal lá do Rio Grande do Sul disse que eu estava me fresqueando por causa do tempo aqui em Brasília, nada. Deu umas madrugadas aí em algumas regiões do DF com menos de 10 graus. Estamos começando nessa segunda-feira, nosso Na Hora do Café, com alegria, com satisfação. Muito bom estar na sua companhia, mais uma semana. E eu acredito que o grande desafio nesse momento, o grande motivador que deve nos manter nessa nossa luta é a lembrança da resiliência. Eu tenho um grande amigo, e é complicado porque assim, ele me chama de branquelo e eu chamo ele de negão. Somos amigos, o Domingos, que agora está em São Paulo. E o Domingos sempre dizia de uma forma muito peculiar que o alemão, o branquelo, é 40 minutos do segundo tempo, estamos perdendo de 5-0, mas não vamos desistir, vamos reagir que nós vamos virar desse jogo. Então nós estamos nesse estágio. Algumas regiões do país já começam a voltar as atividades aqui no DF, lá no Rio Grande do Sul, algumas regiões. Outras continuam na sua postura questionável, altamente questionável, em relação ao enfrentamento do vírus chinês. No entanto, como foi a esses entes federados, estados e municípios, concedido pelo STF o direito de decidir sobre medidas, quem está pagando mesmo, quem está sofrendo mesmo é o povo. O que eu vejo como algo absolutamente absurdo é que a autorização para tomar medidas pelos governos estaduais e municipais foi do STF. No entanto, de modo canalha, no entanto, de modo covarde, no entanto, de modo solerte, estúpido, leviano e totalmente irresponsável, mídia, políticos e mesmo membros do judiciário atribuem o total de mortes ao governo Bolsonaro. Aqui, o STF não diz que cabe a cada estado, a cada município deliberar sobre as medidas a serem tomadas? Quer dizer, eles tomam as medidas e a responsabilidade dos mortos é do Bolsonaro. É isso? Essa é a lógica que permeia o discurso oportunista de políticos, do PT, de jornalistas claramente identificados com a esquerda? Onde é que está a lógica? Não é da autonomia de cada estado as medidas? Só os mortos são do Bolsonaro? Ora, sejamos francos, quem perde somos nós brasileiros. Mas empurrar a responsabilidade para os outros é uma prática tipicamente dos agrupamentos e das facções criminosas ligadas ao campo da esquerda, aos sociais-democratas, aos socialistas fabianos. E aos isentões estúpidos que se revelam cada vez mais. Que a responsabilidade seja plena. Que eles sim assumam a responsabilidade pelos crimes que estão cometendo contra as pessoas e contra a economia. E isso vale para Witzel, isso vale para Dória, isso vale para aquela renca de governadores do Nordeste. Quer dizer que os mortos são do Bolsonaro, ainda que a ação leviana tenha sido deles, porque não faltou dinheiro do governo federal.
O governo federal tem injetado recursos nos governos estaduais, tem liberado recursos para a roubalheira, inclusive. O próprio secretário de saúde lá do Rio de Janeiro foi exonerado por trapaças. E outros virão, vem muita cadeia pela frente. Mas os mortos, a responsabilidade é do governo federal. Não sejamos moleques nesse momento. Que cada um assuma a sua responsabilidade. Principalmente a turma do STF, que achou por bem deixar ao alvitre dos alcaides e dos pequenos xerifes, dos pequenos aprendizes de Mussolini e Hitler que existem dentro dos governantes de esquerda, exercitarem seu podre poder, e que redundou nisso. Mas não é só agora. O que está acontecendo agora é decorrência de uma série de leviandades que esses governantes tomaram desde fevereiro, inclusive com a realização do carnaval. Eu não deixo que isso caia no esquecimento. Já havia uma determinação, um alerta mundial de pandemia, quando Witzel, Dória, Camilo, recebeu inclusive pessoal da Embaixada da China, Rui Costa da Bahia, ACM Neto, todo mundo fez festa no carnaval. A consequência também é deles. Por que empurrar estes brasileiros que lamentavelmente morreram para o colo do Bolsonaro quando o STF disse que era uma prerrogativa dos governos estaduais e municipais deliberarem sobre estratégias de enfrentamento da pandemia? É muito fácil ser gestor assim, é só roubar. É só dilapidar cofres públicos, porque na hora de assumir contam com a conivência da mídia para empurrar para cima do Bolsonaro. Para cima da sociedade brasileira, não. A gente sabe bem de quem é essa conta. Essa conta não é do governo do Bolsonaro. Essa conta é compartilhada pelos governos estaduais, municipais, pelos políticos e pelo STF. Agradecendo aí o andamento da nossa caminhada, estamos no rumo dos 100 mil, já ultrapassamos 83 mil. Se você quer enviar alguma coisa, café, alguma coisa para a gente colocar aqui, camiseta da sua empresa, boné não, porque boné é mais complicado, mas você agora tem uma caixa postal, tá o endereço aí na tela, mas de qualquer forma, na hora do café, caixa postal 3327, CEP 71010-970 Guaraú, Brasília DF. Vamos lá, nossa luta. Se você também puder contribuir com o fortalecimento do nosso canal, é muito importante, tanto no Superchat que está ativo nesse momento, quanto através de depósito na poupança, que está no descritivo do vídeo, ou então participando do Apoia-se. O Guga, lá de Campos dos Goytacazes, criou um grupo no WhatsApp que ele administra, mas que é um grupo referendado aqui pelo canal de Brasília. O link também está no descritivo do vídeo. Então, se você quiser estar no grupo do WhatsApp, toda a administração, toda a gestão, tudo é feito pelo Guga. Nós temos uma afinidade, conversamos muito com ele, mas nós do canal de Brasília não temos condições, não temos tempo e não temos disponibilidade para administrar esse canal do WhatsApp. Então ele ficou com o Guga, que é o responsável por tudo. Vamos girar as notícias? O Exame Nacional do Ensino Médio já alcançou até sexta-feira 3 milhões de inscrições.
O balanço foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Os estudantes podem se inscrever pela internet até o dia 22 de maio. Essa notícia é interessante, muito mais para o pessoal aqui de Brasília e quem vem para Brasília. Não sei se vocês sabem, mas o único Cine Drive-In da América Latina funciona aqui em Brasília. Então, e ele voltou na moda agora, né? Tem fila de carro lá para entrar. Então, se você quer curtir a sensação de olhar um filme no Cine Drive-In, o Cine Drive-In de Brasília voltou e está em alta. É um espaço muito bonito, muito adequado. Agora, como já passamos das noites de chuva, ainda fica mais bonito, porque além de olhar o filme, você pode também dar uma olhada nas estrelas, além da estrela que estiver ao seu lado, claro, né? No caso, namorada, esposa e assemelhados. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem em sua conta no Twitter que o governo brasileiro está auxiliando a Guatemala no combate aos incêndios florestais. Engraçado que aquela turma toda só se preocupava mesmo com o incêndio da Amazônia. No resto do mundo eles não se preocupam. A Greta é só a Amazônia, é só o subsolo da Amazônia que interessa ela. Agora tá querendo ajudar até o Virgílio lá a arrecadar dinheiro para ele botar no bolso. Vida. O comércio do Distrito Federal retoma gradualmente suas atividades a partir de hoje. E a medida foi autorizada no sábado pelo governador, e fica autorizadas e permitidas a abertura de lojas de calçados de roupas, serviços de corte e costura e lojas de extintores. O funcionamento dos estabelecimentos será permitido no período de 11 às 19 horas. O decreto também autoriza operações de entrega em domicílio, pronta entrega em veículos e retirada do produto no local, sendo proibido o uso de mesas e cadeiras aos consumidores. Nesse caso aí não tem restrição de horário, ou seja, o cabelo vai continuar crescendo. Vamos girar as notícias. Correio do Povo de Porto Alegre. Governo definirá ajustes no modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Comércio ganha mais tempo, lá a Gazeta do Sul, comércio ganha mais tempo para atender os clientes lá na região, lá na cidade de Santa Cruz do Sul. Vamos aqui no jornal NH, eu botei o óculos para ler. Secretaria Estadual de Saúde estima 2.175 pacientes curados do coronavírus no Rio Grande do Sul. Ao todo, o estado tem 3.754 casos confirmados em 224 cidades. Houve 142 mortos. O Rio Grande do Sul tem 497 cidades, ou seja, das 497, 224 tiveram o vírus, tiveram pessoas infectadas. Notícias do dia de Florianópolis: respiradores que aguardam inspeção podem não servir para UTI. É aquela atrapalhada do Moisés lá, né? Vocês já ouviram? Eita, ele queria virar estrela. Tá bom. Lembrando que dos 4.775 casos confirmados, de acordo com o levantamento lá do governo do estado, 2.742 já se recuperaram e 1.951 ainda estão em acompanhamento. São 169 municípios, cidades de Santa Catarina com ao menos um caso. Santa Catarina tem 295 municípios. Houve até o momento 83 mortes e, pasmem, a cidade com maior número de casos não é nem Florianópolis, nem Joinville, nem Blumenau, mas sim Chapecó. Gazeta do Povo: Bolsonaro quer lei contra a ideologia de gênero e não é o único. Há muitos outros projetos tramitando no Congresso Nacional. Ideologia de gênero é o Estado querendo se meter na vida do cidadão. É o fim da picada. Eita, café bom.
Folha de Londrina, Bellinati defende reabertura das academias. Opa! Vamos cair de pau nele logo, né? Bellinati é o prefeito de Londrina. Diário dos Campos, crianças e adolescentes são vítimas de 76,9% dos casos de violência sexual no Paraná. Por que essa manchete? Porque hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Jornal do Comércio do Recife, pesquisa revela que trabalhadores estão mais cansados por causa do home office. Engraçado que essa matéria, repercutindo a situação lá na Espanha, também está no La Vanguardia. Lógico que eu não chamei, mas é uma situação mundial. As pessoas estão trabalhando muito mais no home office, porque se no emprego comum você sai 6 horas da tarde e vai para casa, com a nova realidade do home office, é 11 horas da noite, tem chefe mandando demanda para funcionários. Isso aí acontece. O Fluminense de Niterói, secretário de saúde do estado, é exonerado. Adivinha, mas vai continuar ali, certo? Saiu da secretaria e passa a conselheiro especial. É brincadeira, é Witzel, né? A turma do Witzel não é fácil, não. Folha Vitória, comércio irregular. Quase 800 estabelecimentos já foram fechados em Vitória. Não é comércio clandestino, é comércio que estava tentando abrir, funcionar, e o Estado foi lá e fechou. As bocas de fumo, em compensação, continuam atuando livremente. Jornal Extra de Alagoas, cientista cotada para assumir o Ministério da Saúde, fala da falta de hidroxicloroquina em Alagoas. Não me pergunte qual a minha opinião sobre quem é o novo, deva ser o novo ministro da Saúde. Eu votei no Bolsonaro para presidente exatamente para ele tomar essas atitudes. Tribuna do Norte de Natal, com crise, abertura de novas empresas no estado cai 20% entre janeiro e abril de 2020. Aí nós estamos envolvendo janeiro e fevereiro, que ainda havia um ritmo na economia. Imagina se os dados forem apenas de março e abril. Aí a queda vai ser de quase 100%. Correio da Paraíba, isolamento fica mais rígido e alcança agora todas as cidades da Paraíba. Decreto assinado pelo governador João Azevedo do Cidadania no sábado prevê multa para estabelecimentos com pessoas sem máscara, suspensão do transporte intermunicipal e instalação de barreiras sanitárias. Os pequenos autoritarismos, né? Eu acho que é uma questão muito mais de educação, minha opinião. O Liberal de Belém. Vacinação contra a gripe continua nesta segunda com novos grupos prioritários. Serão vacinados adultos entre 55 e 59 anos e professores de instituições públicas e privadas. A região de Itabuna, estado omite dados sobre leitos de UTI. A Bahia registra 2.085 pacientes curados, 281 óbitos, 5.762 pessoas monitoradas. A Secretaria de Saúde da Bahia, no entanto, tem omitido os dados sobre a ocupação de leitos clínicos e de leitos de UTI no estado. Tribuna da Bahia, empresários querem retomada das atividades em 1º de junho. É o limite, ninguém mais está suportando. Né? Cruzeiro do Sul de Sorocaba, Secretaria Estadual de Saúde divulga número do coronavírus em Sorocaba e recuperados sobe para 357. Lembrando que na cidade foram 29 óbitos em um total de 423 casos. Casos confirmados. Né? A Tribuna de Santos, não trabalhamos com possibilidade de lockdown, afirma o prefeito de Santos. Eu acho legal essa palavra. Né? Estou esperando ainda ver o primeiro registro de alguém com o nome de lockdown. Correio Popular de Campinas, rodízio tem resistência na Câmara. É simples, se você tiver rodízio de carros, vai aumentar a quantidade de pessoas no transporte coletivo, ou seja, vai encher ainda mais os buzus. É uma questão de inteligência que falta para o... Lembrando que o prefeito de lá é do PSB, né? Natural, né? O pessoal da esquerda tem uma certa dificuldade de administrar os neurônios. Diário do Nordeste de Fortaleza, cloroquina, preço pago pelo governo federal pela matéria-prima do medicamento explode em um ano. Entrou na moda, né? Campo Grande News, capital atinge 82% de cura contra a Covid-19 e tem 32 pacientes
em tratamento. Crescimento diário dos casos também é tímido, o que só é alcançado com cumprimento de medidas sanitárias e de isolamento. Já Guia Lopes da Laguna, que é a cidade de uma pessoa que a gente tem muita proximidade por conta dessa militância pelo campo conservador, que é a Célia Dalmunim. Guia Lopes da Laguna, por exemplo, que não tem nem 10% da população da capital, apresentou 13 novos casos de ontem, de sábado para domingo, saltando de 82 para 95. Isso coloca o município como o primeiro em incidência de Covid no estado. Atual Amazonas, curva de sepultamentos em Manaus mostra pico de óbitos por Covid no fim de abril. O período foi entre 21 e 28 de abril e começou a declinar a partir do dia 29 de abril. O estado do Maranhão, com o fim do lockdown, do isolamento, algumas atividades voltam a funcionar em São Luís. Indústrias, lojas de material de construção e óticas podem reabrir. Escolas seguem fechadas. Estado de Minas, Prefeitura de BH confirma a instalação das primeiras barreiras sanitárias nesta segunda. Rapaz, o povo tá muito feliz com o Calil. Meu Deus do céu, bicho é doido. Ô, bicho doido. Diário do Rio Doce. Procon de Valadares pesquisa preço dos combustíveis na cidade. Tribuna de Minas. Juiz de Fora adere ao Minas Consciente e inicia processo de reabertura das atividades produtivas. Folha da Manhã de Passos, prefeitos da AMEG não aderem ao programa Minas Consciente. É a diferença, né? A AMEG quer dizer Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande. Na verdade, eles querem alguns benefícios para aderir, trocando em miúdos. Triângulo Notícias, vereadores derrubam veto do prefeito de Patos de Minas. Essa é daquelas leis que serão discutidas, cuja constitucionalidade será discutida primeiro no Tribunal de Justiça, depois vem para o STF. Projeto aprovado pelos vereadores prevê que órgãos e empresas que prestem serviços públicos sejam obrigados a manter intérprete de Libras ou tecnologia assistiva. A matéria trata-se de algo justo, mas convenhamos, é bastante complexo, né? Diário de Uberlândia. Irregularidades em contratos do transporte público são investigados em Uberlândia. Vamos para as redes sociais. Jornal da Cidade Online. O efeito colateral mais danoso para o uso da cloroquina é a admissão de que o presidente estava certo. Justiça em Foco. Aras é contra a exigência de inscrição de defensor público na OAB. De Brasília, governo leva profissionais de saúde e equipamentos para o Amazonas. Brasil Sem Medo, desde 2013, 50 estudos comprovam eficácia de cloroquina. Misto Brasília, frota de ônibus deve ser completa a partir desta segunda-feira. Aqui agora vamos dar uma passada nos sites do mundo. Eu, País de Montevidéu, Luiz Lacalle Pou descarta aumentar impostos. É impossível. Eu, Mercúrio do Chile. Governo anuncia medidas com foco em famílias vulneráveis, pequenas empresas e saúde mental para enfrentar a nova fase do coronavírus. Todo Notícias da Argentina. Governo lançará plano de apoio para pequenas e microempresas do setor turístico. Lembrando que no mundo todo, o grosso das empresas turísticas é de micro e pequenas empresas. Como diz meu amigo Carlos Vieira, na verdade são muitas vezes nanoempresas, de tão pequena. É um funcionário, é o dono que é o funcionário, que é o atendente, que é o lixeiro, que é o que faz a faxina e tudo mais. Seguindo aqui, Andina, crianças de San Juan de Lurigancho ainda não poderão ir às ruas. As crianças de San Juan de Lurigancho, um dos distritos com maior número de casos de coronavírus em Lima, na região de Lima, ainda não poderão sair para passear por 30 minutos, algo que o governo autorizou a partir de hoje em outras regiões do país para reduzir a ansiedade que está produzindo a quarentena nas crianças. Ou seja, vão continuar presos em casa. Deutsche Welle. Programa alemão para salvar empregos pode ter fôlego curto, dizem especialistas. Kurzarbeit, que quer dizer trabalho de pouca duração. Kurz
curto, né? Arbeit, trabalho, tem dado sobrevida a empresas e funcionários durante a pandemia. No entanto, analistas alertam que se a economia não for retomada nas próximas semanas, um aumento drástico do desemprego pode ser inevitável. Rádio França Internacional, que hoje não tinha notícia nenhuma sobre a França, após 18 meses de crise política, o governo de união toma posse em Israel. NHK do Japão, 6 autoridades da província chinesa são demitidas devido a foco de coronavírus. A agência de notícias Xinhua do governo chinês afirmou que 6 oficiais de governos locais na ilha de Jilin, no nordeste do país, foram demitidos. Mais de 20 novos casos de infecções pelo coronavírus foram confirmados na região neste mês. Rapaz, 20 é? RTP, Rádio Televisão Portuguesa, museus reabrem e celebram Dia Internacional com exigências de segurança. Máscaras, asseio, distanciamento são as medidas. Itália, né? ANSA. Itália tem mais de 125 mil curados do novo coronavírus. Financial Times, Jay Powell, que é o presidente do Fed, alerta que recuperação dos Estados Unidos pode levar até o final de 2021. La Vanguardia da Espanha, que já tinha aquele negócio também do home office, mas eu busquei uma outra matéria aqui. Os psicólogos atendem 3 vezes mais casos de adolescentes com ansiedade. Agência Brasil. Brasil ajuda no combate a queimadas na Guatemala, diz Bolsonaro. Como eu já disse antes, de nada do Papa se manifestar. Vai ver que o subsolo lá não tem riquezas, né? A Greta não se manifestou, o Macron. Quem mandou o subsolo não ter riqueza? Aí os caras não querem saber, né? Bueno. Tomar um café. Hoje eu não esqueci o copo d'água. Eu quero abordar um tema um tanto quanto delicado. De uma forma ou de outra, nós estamos sim saindo desse estágio da pandemia. Não tem como, certo? Aqui no DF, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as atividades vão sendo retomadas. É uma necessidade. Porque, a menos que você seja petista e goste de receber sem trabalhar, sem fazer jus, a situação de depender de ajuda do governo é algo que humilha muitas pessoas. A minha dúvida, e eu quero compartilhar essa dúvida com vocês nesse momento, é o seguinte: você acredita que as pessoas serão melhores depois dessa pandemia? Eu vou confessar para vocês que durante um bom tempo eu pensei, sim, que as pessoas, depois desse período todo, fossem ser melhores, fossem redescobrir certos valores como honestidade, como ética, como valores em si. Mas, sinceramente, eu começo a perder a esperança. Eu creio que boa parte dos seres humanos, depois dessa pandemia, continuarão agindo da mesma forma como agiram antes, talvez até mais egoístas, talvez até mais individualistas, talvez até mais preocupadas em roubar e lesar os cofres públicos do que eram antes. É uma situação que me preocupa porque eu queria ter essa confiança de que o ser humano seria melhor. Eu creio que um bom contingente de pessoas irá melhorar. Mas eu não vejo essa compreensão e essa percepção por parte, por exemplo, da classe política, dos integrantes do judiciário, principalmente do STF. São pessoas que estão muito mais legislando, atuando e se empoderando, valendo-se da pandemia e da histeria. E esse comportamento nocivo, lesivo, até certo ponto permissivo dos dirigentes políticos
é algo perigoso e, ao mesmo tempo, extremamente revelador. Porque eu, no começo, ali naquelas 3 primeiras semanas, no primeiro mês da histeria, da pandemia, você notava que as pessoas parece que elas estavam se predispondo a melhorar. Mas bastou que elas tivessem acesso ao dinheiro, bastou que elas pudessem exercer de forma doentia o poder para que elas se revelassem na sua plenitude. Claro que no campo conservador não tem só anjos e santos, mas eu percebo que talvez por serem pessoas que têm uma maior vinculação com os valores cristãos, eu acredito mais que essa mudança, essa conversão, essa melhoria do padrão de comportamento vai ser mais do campo que tem esses valores cristãos. Porque os outros, que não acreditam em Deus, que querem destruir Deus, que querem destruir a família, que querem incentivar pedofilia, que querem incentivar o incesto, sabe, o aborto. Eu creio que essas pessoas continuarão sendo egoístas, individualistas e essencialmente batedoras de carteira, punguistas, ladrões. E isso é lamentável, mas é importante para que nós passemos a refletir. Como nós nos portaremos depois da pandemia? Qual será a nossa visão? Como nós nos comportaremos diante da realidade assim que terminar esse período da pandemia? Nós estaremos melhores? Nós nos reinventaremos de modo positivo? Ou, passado esse impacto inicial, também nós seremos engolidos por um comportamento mesquinho, individualista, acumulativo e lesivo humanamente? Como você encara que será o seu reencontro com a vida? Como você encara que será o seu reencontro com o cotidiano? É algo que me intriga, porque o comportamento humano, via de regra, ele tende a se pautar pelos valores que a gente tem. Por isso que eu digo, quem tem valores cristãos, eu creio que terá sim como melhorar, terá sim como aprender. Agora, quem não tem valor cristão, cá entre nós, vai continuar achando que o negócio é se dar bem, o negócio é roubar, o negócio é ser cada vez mais egoísta, mais individualista. Eu quero muito saber sua opinião, porque esse é um assunto que me intriga. Porque esse é um assunto, como se diz lá no Rio Grande do Sul, esse é um assunto que me encafifa, na medida em que eu vejo tantas divergências nos posicionamentos de quem tem e de quem não tem fé. Mas volto a dizer, há muita hipocrisia também entre aqueles que se dizem cristãos. Por isso, a minha pergunta acaba sendo muito mais individualizada. E você? Como você acredita que estará diante da vida, diante das coisas da vida, diante dos valores da vida, quando tudo isto acabar? Você já parou para pensar nisso? Se já parou, se já fez essa reflexão, compartilhe com a gente, porque será muito interessante a gente ter uma base de referência sobre o que será do ser humano depois do coronavírus. Eu já fui mais otimista, mas continuo acreditando que a visão cristã pode e vai fazer a diferença no comportamento de quem tem Cristo em sua vida. Dos demais,
não acredito que tenho qualquer possibilidade de mudança. Que tenhamos todos uma boa e abençoada semana e nos vemos de novo amanhã na hora do café. Tem o Yetz à meia-noite e os comentários durante o dia. Um abraço.